Bora. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo aqui do Quebec Técnico e hoje eu estou tendo aqui o prazer de receber o Tiago, que também vai contar um pouco da sua trajetória. Diferente dos outros que eu falei antes, o Tiago já chegou no Quebec, então ele já tem um pouquinho de vivência aqui que ele vai compartilhar com a gente também. Então vou deixar o Tiago se apresentar, falar um pouco aí da trajetória dele, até como você descobriu possibilidade de migrar para o Quebec, foram as entrevistas, foram os processos seletivos. Vamos lá? Já. Vamos lá. Bom dia para todo mundo. Eu me chamo Thiago. Eu trabalho aqui como machinista. Eu trabalho como operador de máquina, CNC, né? De usinagem. Eu comecei na área com 14 anos, mais ou menos, Caramba. fazendo Senai. Eu já estou aí há uns 20 e tantos anos na área. Já fiz Legal. bastante coisa. E Bom, o plano de migrar já fazem um pouco mais de 10 anos a ideia de migrar, Sim. né? Meio que o bichinho me mordeu por um acaso, assim. A minha esposa, pesquisando na internet, descobriu que a minha profissão, né, tinha bastante facilidade para migrar para alguns países diferentes. Sim. A gente começou a dar uma sondada e tal. A primeira ideia foi para a Austrália, né? Porque segue uma ideia bem parecida de pontuação, né? Se a profissão é em demanda e tal. E mas assim, foi daí a gente pesquisando mais um pouco. Aham. Deu uma tropeçada no Quebec Intake, assim, de imigração para o Canadá, que também tinha muita demanda. E a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre o país e tal. Poxa, é uma boa. Daí, pesquisando mais um pouco, a gente acabou encontrando o Quebec Técnico. É, essa a minha eu fui contratado, eu recebi a oferta de trabalho na terceira tentativa. Sim. Então foi em 22, 23 e 24, né? 2022 eu fiz a inscrição, mas não recebi nenhuma convocação para entrevista. Sim. 2023 eu me candidatei, se não me engano, umas três vagas mais ou menos. Consegui uma entrevista, né? Eu fui para São Paulo, eu morava em Jaraguá do Sul na época, Sim. então de certa forma relativamente rápido Sim. para ir. Então fui para São Paulo, fiz entrevista lá, não fui muito bem, estava muito nervoso, estava muito ansioso. A gente dá uma travada, começa a pensar um monte de coisa Sim. Sim. momentos antes. Normal, Meu normal. Meu francês era nenhum. Aham. E daí de 23 para 24 aconteceram algumas coisas. Eu recebi uma oferta muito boa de trabalho para morar em Xanxerê, então é o oeste de Santa Catarina. Fica mais perto da Argentina do que do litoral. Eu já tive lá, é longe pra caramba de É Florianópolis. longe, é longe para Dedéu. E na verdade, assim, quando a gente tinha recém se estabelecido em Xanxerê, eu recebi uma notificação, um e-mail de abertura das inscrições do Quebec Intake. E conversei com a minha esposa e falei, mas o que você acha? Porque a gente acabou de passar por uma mudança grande, estava tudo É, meio caótico ainda.
E eu falei, a gente já tentou para algumas coisas, tentou para um lugar, não deu certo, tentou da outra vez, não deu certo. E o que você acha? Daí a gente conversando e falou, não, então vamos fazer o seguinte. É a última vez. É a última vez que a gente vai pensar em migração. Se não der certo, dessa vez a gente tira isso da cabeça, porque depois de tanto banho de água fria, provavelmente não é para ser. Né? A gente começa a pensar em outra coisa, em criar raiz, em Xanxerê mesmo, para, enfim, para tocar a vida lá. Só para entender, você falou que estava em Jaraguá do Sul antes. É de lá que você veio? Você é do Não, 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 Paraná? não. Sou do Paraná, Ah, sou sim. natural de Curitiba. Ah, ok, ok. Fui para Xanxerê fui para Jaraguá já casado. Entendi. Tenho muito carinho por Jaraguá, assim. Curitiba Aham. não vou nem falar, sempre cidade natal nossa é Sim, claro. sempre um lugar à par, mas Xanxerê, Jaraguá é um lugar muito especial para mim. Assim. Sim. E daí eu fiz as inscrições, fiz Aham. inscrição em 5 empresas Isso já diferentes. era para a feira de 2024, né? Para a feira de 2024. Para a feira de 2024, 5 empresas abriram oportunidade ali que eu vi que tava coincidindo Sim. e fiz inscrição nessas 5. 2 empresas disseram não pela plataforma já. Entendi. 2 agendaram entrevista e uma não respondeu. Nem que sim, nem que não. Entendi. Porque a quantidade de candidatos que eles chamaram foi bem grande. Assim. Então, teve Entendi. muita gente que não Que teve não teve resposta. resposta. Aham. Daí, e a gente naquela coisa, né? Tanto eu quanto a minha esposa, na derradeira, não. Ah, beleza, mas não vamos se empolgar muito, né? Chamaram, mas da outra vez também, então não vamos se empolgar muito. Daí, no dia da viagem, enfrentei 16 horas de ônibus. Caramba. Tu foi sozinho? Eu fui Aham. sozinho, porque eu tenho 2 filhas, Ah, então entendi. fazer bate-volta para São Paulo é Claro. desnecessário. É. Daí saí numa sexta-feira, meio-dia, 2 horas da tarde. Cheguei na rodoviária do Tietê lá 5 horas da manhã. Comi alguma coisa, fui lá pro lugar da entrevista, da feira, né? Sim. Tinha bastante gente, bastante gente. Eu com medo de não chegar a tempo, porque assim, eu não conheço muito São Paulo. Então, o meu medo maior era pegar trânsito. Sim. Porque é a informação que a gente recebe que São Paulo é trânsito, né? é travado tudo. Então eu marquei as minhas entrevistas pro final do dia, pro final do sábado, Ah, entendi. Para não ter né? risco. Para não ter risco, eu cheguei cedo. Aham. Daí chegando na entrevista, eles assistiam uma palestra que eles tinham que a organização do evento sempre fornece. E eu tinha levado comigo alguns currículos, algumas cartas de apresentação mais genéricas, assim, Aham. porque se caso eu visse alguma outra empresa, eu podia Tentar a sorte ali na hora. sentar e conversar. Aham. Daí, uma coisa que eu sempre escutei, tanto das minhas pesquisas, era que, assim, você precisa demonstrar na hora da entrevista ou que você conhece muito bem a língua, tem o pleno domínio da língua, né? Sim. Ou muita experiência, né? Muita experiência para demonstrar essa experiência com um bom portfólio, né? E conhecimento de uma forma geral da empresa, do ambiente e tal.
Então, como eu não tinha língua, eu Aham. pensei, bom, eu preciso dar uma compensada nisso de alguma forma, Claro, né? exatamente. E eu pensei, como é que eu vou fazer para fazer algo diferente que chame minha atenção, né? Porque vai muita gente boa, vai muita gente boa, vai muita gente com mais qualificação, mais experiência. Como é que eu vou fazer para, opa, se eu me diferenciar? E eu pensei, eu vou me diferenciar pelo meu portfólio. Pelo meu portfólio, que é onde que eu vou conseguir, vou conseguir mostrar um pouco das minhas experiências, do que eu posso fazer. Entendi. E eu foquei muito no portfólio, né? E eu pensei, vou levar papel, vou levar as fotos impressas. Falei, puxa, foto impressa é complicado, porque dá um chumaço, assim, a pessoa vai perder, é gente conversando o dia inteiro. Falei, não, não é uma boa. Pensei, vou colocar no digital, com um link ou um pendrive. Eu pensei, mas se eu sendo entrevistador, eu não ia ficar muito confortável colocando um pendrive de alguém que eu não conheço em um computador pessoal ou Entendi. do computador da empresa. Sim, sim, verdade. Então, o que eu pensei? Eu falei, vou criar um site. Boa. Eu vou criar um site. Por quê? Porque o site, de certa forma, é seguro, Sim, né? Eu vou conseguir, a pessoa pode acessar conforme ela precisar e tá lá, né? Eu consigo colocar vídeos, eu consigo colocar o que eu precisava. Daí pesquisei nessas plataformas na Wix da vida, sim. plataforma de site gratuito e como é que eu podia fazer. E criei um site, o site ainda está em funcionamento, está aberto lá. Tem que atualizar agora com as informações do Quebec. Tem que dar uma atualizada lá. E eu coloquei o site e eu pensei, como é que a pessoa vai acessar esse site? Eu vou Sim, escrever? Pô, escrever no papelzinho fica ruim. Daí eu fiz um cartãozinho de visita, sabe? Esses cartãozinhos que você pega imobiliária, que você pega. sim, sim. Fiz Legal. um cartãozinho de visita com o QR Code do site, Caramba, né? excelente. Com os meus, tipo, meu nome, informação bem básica, meu nome, Sim, telefone, e-mail e o QR Code. Daí mandei fazer o cartãozinho, fiz um centro de cartão. Tem um monte guardado ainda, de recordação. Mandei fazer um centro de cartões e mandei fazer alguns materiais que eu tinha durante a minha trajetória, aham, que, tipo manuais, algumas coisas que algumas empresas tinham pedido para eu fazer. E eu mandei encadernar, e mandei fazer, imprimi um negócio bonitinho, assim. Então, quando eu fui em mãos, eu fui com esse material que eu tinha feito, né, durante a minha trajetória, como manuais e coisas que eu tinha elaborado, o meu currículo com a carta de apresentação e sim, o grampeado, assim, o cartãozinho de visita. entendi. Então, quando eu cheguei no evento, que eu vi que tava bem movimentado, eu vi que uma das empresas que tinham me recusado, que tinham me dito não, não tinha ninguém fazendo entrevista. Hum. Eu pensei, eu vou lá. Já aproveito para baixar um pouco a adrenalina, né? Eu consigo ficar um pouco mais confortável. Sim, O não eu já tenho. Se conseguir alguma coisa, beleza. Se não conseguir nada, não vai fazer diferença. Eu tenho sim, tempo, sim. porque as minhas entrevistas são no fim do dia. Então, eu fui, fiz a entrevista. Foi uma entrevista muito confortável, foi muito boa a entrevista, assim, me surpreendi. Era só a pessoa do RH, né? Nossa. Mas uma coisa que eu achei interessante, que quando eu comentava
com o tradutor, quando eu explicava o que eu fazia, eu tentava falar de uma forma muito simples, Sim, muito básica, para que o tradutor entendesse também. sim. Porque, de certa forma, ele não ia conseguir passar uma informação que ele não sabia o que era, não ia saber como expressar isso. E a pessoa do RH que fez a entrevista comigo, ela tinha um certo, não conhecimento, mas ela estava por dentro de como a empresa fazia. Ela tinha uma boa base dessa parte técnica, do processo da empresa, né? Então, o que eu percebi é que, assim, que ela entendia que eu estava falando, assim, Sim. né? Mesmo algumas nuances, alguns detalhezinhos geralmente é quem está envolvido mais com a área técnica que sabe, ela já também tinha uma ideia. Então, Sim. isso me surpreendeu e, ao mesmo tempo, me ajudou, porque dessa forma ela entendeu que realmente eu tinha a bagagem que estava dizendo que tinha, né? Então, fiz essa entrevista, foi muito bem, fiz um teste teórico, Na hora né? ali também. Na hora, tipo, no segundo andar, tipo, era no térreo, no primeiro andar eles estavam separando, tinham várias salas separadas para teste teórico, né? Então, ela me falou ali, não, a entrevista foi boa aqui e tal, vai lá em cima, faz um teste teórico e depois a gente conversa mais um pouco aqui e tal. Daí fui, fiz o teste teórico, voltei, a gente conversou mais um pouquinho, ela ficou com o meu currículo, acessou na hora o site, ela viu o cartãozinho de visita, ela perguntou o que é isso aqui, eu falei, não, é um site com um pouco das coisas que eu fiz e tal. Ela foi e abriu na hora, então, opa, funcionou, a minha ideia funcionou, a ideia era isso mesmo. Uhum. E daí eu saí dali, saí bem mais relaxado, bem mais confiante. Sim. Então eu pensei, isso era tipo antes do meio-dia ainda. Eu falei, vou dar mais vou dar mais uma procurada por aqui, vai que tem. E assim, além das duas entrevistas que eu já tinha marcado, eu consegui fazer mais 3, se eu não me engano. Eu fiz umas 5 entrevistas, mais ou menos, ao total, assim. Mas teve alguma que tu fez ali que você não se inscreveu anteriormente? Ou Sim, sim. Foi na legal? Dave. Na Ah, Dave. aí você viu que tinha alguma coisa lá da tua área e falou, vou Sim, tentar. eu dei uma pesquisada e tal, Aham. eu olhei que o pessoal estava com peças um pouco mais técnicas e Sim, pedindo para como é que faz, tipo, andando por ali, eu falei, essa empresa aqui talvez tenha usinagem. Então eu abri o é isso. site lá rapidinho, falei, é isso aí. Algumas empresas que eu cheguei não aceitaram, falaram, não, a gente o tempo tá meio corrido, a gente não vai abrir muito É. para pessoas que não se inscreveram, né? Mas assim, de maneira geral, as empresas que eu não tinha feito a inscrição e que receberam o meu currículo, a primeira coisa que fizeram foi olhar o QR Code. Primeira coisa que fizeram. Então, no site, eu Anota coloquei essa aí, ali. pessoal. No site eu coloquei informações básicas minhas ali, o meu tempo, quanto tempo eu trabalhava na área, o que eu já tinha feito, coisas bem básicas, assim, informações simples em francês. O chat GPT me ajudou Francês. muito nisso, Legal. Depois tu me né? passa o link para a gente botar Passo, na passo sim, descrição aqui para o pessoal ver, ter uma passo, inspiração aí. passo. Então, fiz muita coisa pelo chat GPT. E eles olhavam, achavam interessante e tal. Daí começavam a me perguntar sobre as fotos.
A única coisa que eu fiquei um pouco chateado com relação ao site, é que os vídeos que eu coloquei, que eu upei, na versão de celular ele não reproduzia. Entendi. Somente na versão para computador. Eu falei isso para eles, alguns iam lá e mudavam a configuraçãozinha para olhar com versão de desktop, mas todos eles pegaram e entraram no site e me fizeram perguntas a respeito das coisas que eu tinha colocado lá. Né? Então, eu tenho para mim assim que isso foi cumpriu o objetivo, que foi o diferencial. Legal. Aí fiz essas entrevistas e no final das contas, a empresa que fez a minha oferta de trabalho foi uma que tinha me recusado. Foi a primeira que eu sentei lá e conversei. Aquela primeira. Aquela primeira que o não eu já tenho. O não eu já tenho, né? Foi. Rapaz, incrível, hein, cara? Pois é. Tu poderia ter saído de lá sem nada, né? Sei E não. meteu as caras e foi sair. Muito bom, cara. Legal. Então, assim, até uma sugestão. O pessoal que vai ir para as feiras, leve alguns currículos a mais, leve uma carta de apresentação. Mesmo que seja na hora ali, se acontecer, se você vê uma oportunidade que tem uma empresa que está aberta ali, dá uma sondada, dá uma pesquisada, porque realmente ajuda. Né? Porque por alguma razão que a gente não tem a menor ideia, eles não identificaram a experiência no teu currículo, né? Porque às vezes, dependendo da situação, a formatação do meu currículo pode ser que não as informações lá dentro não estivessem tão claras assim. Mas às vezes é difícil, né? Porque você se inscreve, tu faz um currículo para 5 vagas, né? Então, às vezes é difícil. Então, assim, é aquela história, né? O não você já tem, então... Não, muito bom, cara. Legal saber disso. Me ajudou bastante, assim. Daí, o francês, a minha francização, eu comecei no Brasil, foi através do grupo, né? Informações do grupo. Eu consegui o contato do Sada. Então, a gente começou um trabalho, foi bem legal. Tá sendo, né? Agora Mas só um parênteses. Você começou o francês depois da feira ou antes? Eu comecei depois que eu recebi um e-mail da oferta de trabalho. Porque, assim, nessa época, só eu estava trabalhando, né? Então, a minha prioridade no momento era outra. Sim, entendi. Né? Então, quando eu recebi a oferta de trabalho, que daí deu aquela coisa, né? Aquela empolgação. Agora é real. Agora, né? Poxa, que bom, que bom, que bom. Falei, tá, mas e agora a língua? Como é que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar lá para começar a aprender? Não vai pode, dar né? certo. Não vai dar certo. Então, comecei a procurar, né, no próprio grupo ali, conseguir o contato do Sada. A gente começou a fazer um trabalho. E pouco tempo depois, uma semana, mais ou menos 15 dias depois, eu recebi um outro e-mail da empresa dizendo que eu ia fazer um teste de nível. Para poder se adequar simplesmente para fazer uma verificação deles lá e tal. Então fiz esse teste de nível, deu A1.1, então, ou seja, nada de francês, zero de francês. Mas como a minha escala de trabalho aqui, ela não possibilita um dia fixo para francização, então a própria empresa ela patrocina ela fornece essa francização, né? Então, durante o período que eu estava no Brasil, eu fazia francês com
com sala de aula, fazia as aulas particulares e mais as aulas que a Cedido pela empresa me empresa. fornecia, Aham. né? E depois de uns 3 meses fazendo aula, o Ministério da Imigração aqui também liberou a plataforma. Ah, sim. Então, opa, já consigo fazer. Então, eu seguia mais ou menos nessas três Caramba. frentes de trabalho, assim, Sim. né? E uma coisa interessante, assim, é que cada um acabava complementando o outro, assim. Legal. Porque com as aulas particulares eu vinha muito a questão do francês mais estandar, assim, então as regras, as Sim. palavras e tal. E com a francização tanto do ministério quanto da empresa era uma coisa mais local. Então passava Entendi. expressões locais, coisas mais locais. Então eu consegui, tipo, era muita informação, mas acabava dando uma conciliada nas coisas, assim. Então um acabava complementando bastante o outro. Entendi. Isso ajudou bastante. Isso, quando eu cheguei aqui, me ajudou bastante, assim. Até foi interessante, porque no meu primeiro dia, a pessoa que veio me receber foi a pessoa que fez entrevista no Brasil. Então ela chegou, você lembra de mim e tal, e tinha um brasileiro para traduzir. Sim. E eu consegui responder e ela falou, mas você tá falando, mas você não falava antes. Falei, eu consegui melhorar Caramba. um pouco o meu nível de francês e agora eu tô conseguindo falar um Qu- pouco. Quanto tempo durou essa da assinatura do contrato até a sua chegada aqui? Tu Foi tem mais ou menos uns 8 meses, assim. 8 meses. Aham. Porque eu fiz a entrevista em maio, junho, julho eu recebi o contrato. Aham. Eu cheguei aqui em março. Então aí, Entendi. sei, 8 meses, 8, 9 meses. Chegou no frio, né, cara? Eu Pegou neve ainda, né? peguei uns 15 centímetros de neve ainda. É. Então, deu para sentir um pouco como que é, assim. E em relação ao trabalho aqui, você pode falar um pouquinho para a gente assim Assim, como é, se está dentro das tuas expectativas, se é muito diferente do que tu fazia no Brasil? assim, não, vamos dizer assim, o tamanho mudou um pouco, porque no Brasil eu trabalhei muito tempo com usinagem pequena, de pequena a média ali, Aham. né? A média considera ali peças com dimensões de 1,5 m, perto de 2 metros, dessas médias. Sim. E aqui as peças menores têm em torno de 2 metros. Né? Hoje eu trabalho com torno, então são peças cilíndricas, né? Aham. Então, geralmente ali de 1,5 m a 2 metros e alguma coisa de diâmetro. Então são peças bem maiores assim e bem mais pesadas também. Sim. Então mudou um pouco com relação a isso. E uma coisa que pelo menos no lugar que eu trabalho, com relação ao método de trabalho, né? Uhum. Então, todo o método de trabalho é tudo bem detalhado, tudo bem. Tem um descritivo bem detalhado sobre tudo Sim. e sobre possíveis situações que você vai. Se tiver desse jeito, você pode fazer aqui. Se tiver desse jeito. Então, aqui, que eu percebi aqui, é uma diferença maior com relação ao método de trabalho, né? Sim. Que é tudo bem descritivo, tem poucas variáveis que eles não consideraram, assim. Aham. Então, isso, de certa forma, te traz um conforto muito grande para trabalhar, porque você tem o recurso, a você tem um trabalho mais. Você está bem amparado, assim, né? Entendi. Eu trabalhei. Isso não é demérito, né?
mas eu trabalhei em algumas empresas que simplesmente entregavam, tá aqui o desenho, tá aqui a matéria-prima, boa sorte, e eu preciso para amanhã. O poder é de vocês, vai lá. Não, e não é ruim, porque isso te desenvolve outras Sim, habilidades, não é ruim. Mas tipo, a maior diferença que eu senti foi isso, né? entendi. Então, e tem situações que, de certa forma, você tem que se frear um pouco, porque, opa, você vê uma situação, você, não, eu quero resolver logo isso. Mas eu não posso resolver isso porque tem outra pessoa que resolve. Ou isso aqui, se der algum problema, eu não estou, entre aspas, habilitado a resolver esse Entendi. problema. Então, isso às vezes você tem que, não, tem que dar uma segurada aqui, porque isso não está muito no meu escopo de trabalho. Entendi. Né? Mas a experiência até agora tem sido bem amistosa. Tem um ou outro choque cultural, assim, porque a maneira de pensar É, deles aqui é diferente da nossa. Porque, sim, né, a cultura é diferente, então a forma de pensar é diferente. Mas, de maneira geral, assim, tá sendo bem amistosa, está sendo bem tranquila. E eu acredito que é por causa da língua. Isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. Até no primeiro contato que eu tive com a empresa, hoje eu não falo fluente, mas a gente tem uma certa independência para falar. Assim. sim, Eu brinco com o pessoal daqui que eu sei falar o suficiente para não morrer de fome, né? E aqui, quando você consegue ter essa desenvoltura, uhum, para falar mesmo que com dificuldade, mas mesmo de forma simples, mas você consegue se expressar, eles recebem muito bem. entendi. Eles ficam mais tranquilos, assim. Eu acho que não é. Porque para eles acaba sendo menos desgastante também, né? Entendi. Porque você tentar explicar, às vezes, uma situação que é simples para alguém que não fala direito Sim, é cansativo, né? sim, sim. Nem todo mundo tem Então, paciência. nem todo mundo tem paciência, É, mesmo pessoas às vezes ligadas à empresa que estão acostumadas a lidar com isso, para elas também sim. elas ficam mais relaxadas para poder falar, o negócio É, flui com mais tranquilidade. Assim, né? Você depende menos do tradutor, porque às vezes o tradutor às vezes é, dá uma comida de bola, assim, era sim, para sim. explicar tal coisa, ele dá uma conotação de outra. Então, de certa forma, a minha experiência está sendo muito boa. Assim. Que Está bom, sendo cara. muito boa. Muito Está bom sendo muito saber. boa. E você está em Trois-Rivières, né? Cidade de Trois-Rivières. Trois-Rivières, isso. Trois-Rivières. Meio caminho entre Quebec e Montreal. Isso, 2 horas para cada lado. Isso Uma fica aí. 2 horas para o norte e outra 2 horas para o sul. Mas assim, aqui a cidade aqui, como ela não é uma grande cidade, tem aí as suas vantagens. Assim. Sim. O custo de vida aqui ele é relativamente baixo, né? Aham. Aluguel é caro em tudo quanto é canto, É, o aluguel hoje não está. mas assim, quando eu pesquiso coisas, por exemplo, se faz uma comparação com Montreal, com Quebec, o valor do aluguel é bem mais baixo, Sim, sim. muito mais baixo. A cidade é pequena, então é bem tranquila, assim, tem algumas coisas para fazer, tem as Aham. limitações de cidade pequena, Sim. mas de modo geral, assim, é muito bom. Assim. Quando você está aqui, eu vim sozinho, né? A minha família já tá para chegar. Tem momentos que acaba sendo às vezes, um pouco mais difíceis do que outros, assim. Chega Sim, um dia sim. que você acorda, assim, Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui? Que saudade do feijão da minha mãe.
né? Isso tem. Isso, mas de maneira geral é muito bom, assim. É muito bom. Entendi. Quando você Legal. consegue lidar com esses Posso- pequenos detalhes, assim, esses dias que você acorda meio de ovo virado, meio, quer saber, eu vou voltar embora. Mas quando você consegue lidar com isso, é muito bom, assim. Legal. E, Tiago, em um minuto aí, o que que você deixaria de conselho pro pessoal que está começando, que já tentou e não conseguiu de primeira? Não desiste, não desiste, porque ah, vai chegar a tua hora. É, trabalha a língua, trabalha o francês, porque faz muita diferença. Começa, nem que seja pelo Duolingo ou outra plataforma. ah, Se prepara com relação à língua, que faz muita diferença. É um diferencial muito grande, muito grande. Quando eu comecei, até a gente eu participei de algumas lives com você, e na hora assim, não, mas chegando lá eu me viro, chegando lá eu me viro. Não, cara, não faz isso, Ah, não, porque que vai não acabar faz, virando de cabeça para baixo aqui. porque, porque às vezes você acaba sofrendo mais sem uma necessidade, sem uma Isso, necessidade. isso. Né? Tipo, às vezes uma coisa que é simples se torna muito mais difícil porque você não consegue se comunicar muito bem É importante e, mesmo. e assim, eles ficam muito mais abertos, assim, que deu para perceber que eles ficam muito mais abertos, assim, quando você, pelo menos o pessoal daqui, quando Sim, você consegue conversar, quando você demonstra interesse e esforço em aprender a língua, em verdade. falar a língua, conversar com eles. Então, isso acaba se tornando muito mais fácil, se torna Entendi. uma experiência muito mais agradável, assim, né? Certo. E trabalhar, se é o sonho, se é o desejo, uma coisa que o Sadá sempre fala, assim, que acabei pegando de certa forma, como um mantra, é que o trabalho não mente. Então, se você trabalha por exemplo, se você trabalha em cima da língua, o resultado vai aparecer, né? Certo. Se você se prepara com relação à empresa, com relação ao teu currículo, o resultado vai aparecer, vai te, Isso. vai, te, vai te trazer frutos, assim. Então, se continuar nessa linha, o resultado acaba aparecendo, né? É lógico que nesse percurso não é fácil, assim. Isso é um arrependimento que eu tive, que eu tenho até, de não ter começado o francês antes, Aham. né? Como eu acabei, até um pouco pela falta de dinheiro, e a gente acaba sendo meio. Ah, depois eu vejo, depois eu vejo. Sim. Como eu não me preparei bem desde o primeiro ano de 22, quando chegou que eu recebi a oferta de trabalho e a ficha realmente caiu, opa, tá acontecendo? Esse negócio realmente vai virar? O negócio vai tá acontecendo mesmo? Aí já tava, o processo já estava correndo, eu já estava com uma oferta de trabalho. Sim. Então isso esse meu aprendizado do francês, ele me tomou muito mais tempo e dedicação nesses 6, 8 meses que eu estava e ainda, né? E ainda continuo estudando, Sim. porque o sotaque deles aqui é único, então Aham. isso acaba te dando às vezes te deixa um pouco inseguro, Claro. mas assim, me demandou muito mais tempo do que se eu tivesse feito
antes. Então, eu tive que tomar uma dose cavalar de francês em 6, 8 meses, que eu poderia ter pegado pouco a pouco, né? É verdade. Isso é. É porque o que você deixou de fazer, né? Uhum. Não é incomum. Assim, muita Sim. gente acaba. Não passou na primeira, aí deixa, aí quando vê, já tem a próxima missão de recrutamento, aí É, caramba, já passou um ano e... já passou um ano, não é todo mundo que aproveita esse um ano, mas eu conheci casos assim, teve um colega nosso que ele, em 9 meses, ele recebeu Uhum. uma negativa por causa do francês, aí em Caramba. 9 meses ele estudou, 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 e quando ele sentiu que estava pronto para a entrevista, ele estava até quando a gente começou o grupo do Quebec Técnico em 2020, ele foi um dos primeiros lá que começaram. Nós éramos 10, 15, a gente se encontrava Uhum. para praticar, mas a gente só falava em francês, cara. No início era, Sim. era pauleira. Mas aí ele já sentindo pronto para a entrevista, ele que mandou o e-mail para a empresa de novo. Ele não foi contratado por missão de recrutamento, né? Ele foi direto com a empresa. Aí Faca no dente e vambora. isso aí, e foi. Existem algumas pessoas que têm mais disciplina, né? Mais facilidade com disciplina. Ele falou que É. estudar na hora do almoço, na empresa, ele saía de perto do pessoal, botava o fone no ouvido e comendo, estudando. De manhã, acordava mais Uhum. cedo estudando. Ele botou aquilo como meta e E conseguiu. é, Tá? Mas é a realidade do dia a dia de todo mundo. Eu sei que é difícil e sim, tal, sim. mas a questão é, você tá vendo, né? Uhum. Você chegou aqui e aqui também a realidade do dia a dia continua. Aqui às vezes a gente acaba criando uma foto muito bonita, né? Aham. E, mas aqui a gente rala bastante. Por exemplo, a minha escala de trabalhos. A minha escala de trabalho ela é pesada, assim, Sim, porque eu faço turnos de 12 horas. sim. Então, e o meu horário é um horário rotativo. Então, eu faço 5 dias, né? 12 horas. Então, começo das 5 da manhã às 5 da tarde, por exemplo. Caramba. Mas é esse horário Trabalho mesmo? 5 da manhã? 5 da manhã, 5 da manhã. Caraca, que é isso? Eu achei meio ignorância também, mas aí eu já estava aqui. Eu já estava aqui, eu falei, agora eu já estou aqui, agora voltar a dar mais trabalho. Então, eu faço 5 dias, né? Das 5 da manhã às 5 da tarde, folgo 4 dias, e Aham. depois eu começo das 5 da tarde às 5 da manhã. Caramba. Daí tem uma semana ali no mês que daí eu trabalho 4 dias e folgo 5, né? Aham. Para completar a carga horária. Mas Entendi. assim, dá em média aí 160 horas no mês, né? Fecha as 40 horas na semana. Entendi. Mas é cansativo, assim. No período vamos dizer assim, nos dias em que eu trabalho, dificilmente eu consigo fazer alguma outra coisa, Aham. né? Porque daí, assim, você chega, por exemplo, chega 5 da manhã, você tá só a carcaça, só tá Sim, sim. Já tá pensando, só quer saber de ver a cama. é banho e cama, é banho Aham. e cama. E nos primeiros dias, assim, no primeiro mês, é tudo muito, pelo menos para mim, isso foi tudo muito, muito cansativo. Sim, Então eu chegava imagino. muito cansado. Às vezes não era nem tanto o corpo, mas a cabeça era muito cansada. Sim. Se adaptando às Porque, coisas novas, língua nova, né? e tem um detalhe, aqui a gente na minha profissão a gente trabalha com uma escala diferente. Então aqui é polegada, pelo menos dentro da empresa é Sim. polegada, né?
E no Brasil a gente usa sistema métrico. Então tem uma série de coisas que você acaba tendo que... Opa, peraí, porque não tem uma ideia de proporção ainda. Entendi. Né? Quando eu vejo no painel da máquina lá, para mim, 1 é 1 milímetro. Mas agora, 1 é 1 polegada, é 25 milímetros, né? Então, a proporção é diferente. Então isso acaba se tornando no começo, principalmente nos primeiros 15, 20 dias ali, é muito cansativo. É muito cansativo. Fazer Né? essa conversão, né? Fazer essa conversão e você recebe bastante informação e fazer toda essa tradução. E o sotaque deles aqui é diferente um pouco, né? É mais anasalado, assim. Então, às vezes, você está acostumado, escuta muito uma pronúncia de uma forma, de uma forma, de uma forma. Daí aqui chega a palavra, a pronúncia é um pouco diferente. Mas será que é a mesma palavra? Um exemplo bem simples, assim, é cabeça. Quebec é tete, 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 tete. Aqui é tête. É um exemplo bem simples, assim, Uhum. mas isso dentro de uma frase, De com uma frase. várias. Você Até fica. tu captar o que é, né? Então. Eu ainda continuo estudando francês, assim. Eu tento pegar algumas coisas daqui, rádio o tempo inteiro ligado, Sim. né, para dar para acostumar um pouco com o sotaque, com a forma que eles falam. Mas de maneira geral, assim, até esse momento, está sendo uma experiência muito boa, assim, muito boa. As Sim. pessoas que eu tenho conversado, assim, todas elas sempre foram muito gentis, assim, né? Foram muito amistosas. Então, para mim, está sendo muito boa a experiência, assim. E a tua equipe é local? É gente do Quebec mesmo? É multicultural? Não, assim, eu diria que aí uns 70% mais ou menos, é estrangeiro. 70, 80% é estrangeiro. Caramba! É estrangeiro. Eu trabalho muito com colombiano, com costarriquenho. Então, na empresa tem muita gente que fala espanhol. Tem Já tá até muita gente que fala. aprendendo então, né? Daqui a pouco, esses dias a gente conversando, a gente foi fazer um happy hour, assim, foi numa praia daqui. Aham. Daí eles, fala alguma coisa em espanhol aí e tal, e não sei o quê. Daí eu pensei em português, né, para tentar falar em espanhol, mas saía em francês. Mas saía francês, assim, mas assim, o pessoal também, ah, de modo geral, as pessoas que trabalham comigo, os latinos que trabalham comigo, são muito parecidos, assim, né? A forma de conversar, às vezes até a forma de fazer as piadas são muito parecidas, né? O senso de humor é muito parecido. Eu tenho uma camiseta do Chaves, sabe? Do Chaves. Então já virou assunto, já porque isso eu acho que do México para baixo ali o Chaves Acho que todo é mundo conhece, conhecido. né? Então também foi uma maneira assim de se aproximar, de quebrar um pouco o gelo com os colegas. Assim. Então, Entendi. E curioso, você falou isso. Eu tenho um vizinho aqui, ele tem um filho adolescente. uhum. Aí um dia a gente saiu junto assim, eu encontrei uma família de colombiano também, que era amigo nosso, aí ele começou a falar espanhol, o adolescente. Eu falei, ué, você aprendeu espanhol no Brasil? Ele não, aprendi na escola aqui. E aprende. É que
Aí ele aprendeu, chegou aqui, aprendeu francês, inglês e espanhol na escola. Já, O espanhol é a terceira língua mais falada do Canadá. Se quem não sabe aí, informação. aqui, e uma particularidade, aqui em Trois-Rivières tem muita gente que fala espanhol. Tem muita gente. É, Tem muita gente. É engraçado que, assim, quando eu converso com as pessoas e elas escutam o meu sotaque, elas já tentam, habla espanhol? é, Eu falei, não falo espanhol, mas se você falar espanhol, eu vou conseguir entender. Eu falo português. aí, brasileiro, buenos dias. Eu, Não faz isso não, não faz isso não. isso também é muito comum o pessoal achar que o Brasil fala É, espanhol. Assim, se não se sinta ofendido caso venha para cá, vai né? acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Esses dias no trabalho, um rapaz ele chegou, tava se apresentando e tal, estava sendo apresentado, e daí eu tentei falando um pouco em francês, ele falou, teu francês é muito melhor que o meu espanhol. Eu falei, obrigado, mas meu francês é muito melhor que o meu espanhol também. Ele estranhou, assim. Eu falei, porque minha língua materna é português. Ele, é sério? Sério? Desculpa, não sabia. Eu falei, não tem problema, isso aí é tranquilo. Já faz parte do Já, pacote. isso é uma coisa interessante, que a convivência com o estrangeiro para eles é algo muito natural. Aham. É muito natural. Então, porque você vê, você vai no mercado, você vai numa lanchonete, você vê muito estrangeiro. Sim. Não só trabalhando, mas consumindo também. Então, para Aham. eles é algo, É. muito normal. Para você ver, onde tem menos estrangeiro é mais no interior, assim, mas já é uma realidade que tá mudando. Na semana passada, eu fui no Novo Brunswick, na província Uhum, vizinha aqui, na região da Península Acadiana. Aí, lá até fala francês também, mas uhum. aí eu percebi, assim, o número tem estrangeiro, mas é bem reduzido, Bem assim. menor. É. Mas já é uma coisa que eles falaram que começou a mudar de 2 anos para cá, que ele falou que se eu chegasse 2 anos antes, talvez eu seria o único ali. É porque aqui demanda bastante e os grandes centros já Sim, tem a limitação física aqui, querendo, verdade. né? Então o pessoal acaba se espalhando até para procurar melhores oportunidades, né? Aham. Porque um grande centro você está concorrendo com gente de todo mundo, né? Sim, sim, Você vai para um lugar mais afastado um pouco, não é todo mundo que está disposto a ir. verdade. Então, de certa forma, acaba aumentando as oportunidades. Isso. Tiago, acho que já tomei bastante do seu tempo aí. Que isso, é sempre bom conversar contigo. Sempre que precisar de alguma coisa, eu recebi muita informação no grupo do Quebec Técnico. Muita gente me ajudou bastante no Quebec Técnico, dentro do grupo. Sim, Então, de certa forma, eu só estou retribuindo o que eu recebi lá atrás, né? Então, certo. é sempre muito bom poder ajudar, mesmo de um pouquinho, contar um pouco dos perrengues, mas Não, não, mas com certeza as suas estratégias, assim, acho que vai servir para muita gente. Eu estou pensando até em fazer um site também meu, que eu acho que vai ser excelente. Fica até mais fácil de apresentar, né? Tipo, sim, não dá sim. tempo, toma aqui, ó, meu cartão, tá o QR Code aí, analisa. E, Quiser, faz e, contato. Acho que foi sensacional essa tua ideia aí, cara.
E porque, assim, querendo ou não, cartão de visita é algo muito, muito simples de É. tanto você carregar quanto a pessoa receber. Sim, Que um sim. currículo, às vezes uma folha A4, foto, É, às vezes e no site você coloca o que você precisa, sim, né? E a pessoa, agora não tenho tempo. Então, mas depois ela vê. sim. Então, Verdade. Não, é excelente, cara. Adorei a ideia, cara. Adorei, assim. E as tuas estratégias lá no dia da entrevista, até de mostrar que, tipo, tu não. É até que eu gosto de falar, pro pessoal, deixe que eles reprovem você, cara. Não se sim, reprovem. é. Então, você foi, entre aspas, reprovado pela empresa que não te selecionou pelo teu currículo, mas tu não deixou Sim, isso ser o impedimento. Eu vou lá, vou tentar e se tu é. não tivesse tentado, a gente não ia estar tendo essa conversa aqui agora, Verdade, verdade. certamente. Então, Porque foi muito boa a tua contribuição. ah, Não tem, não tem, não tem história que a gente não tira algo de bom assim. E a gente começou assim no Quebec Técnico desde 2020 lá e o pessoal se ajudando, cada um compartilhando o que aprendeu e assim a gente vai até quando acabar, se acabar um dia, não sei. não, as coisas vão só crescer e crescer e crescer. Isso aí. Eu acho que a tua visão do o que você faz no Quebec Técnico é algo muito, muito legal, assim, porque você tá desprendendo de um tempo que é importante para você, para sua família, para o teu convívio, para ajudar pessoas, para criar um conteúdo que é útil, porque às vezes você vê muito conteúdo que nem, por exemplo, para minha área, eu não achava, assim, não Sim, achava. Porque até dentro da ideia de ir para a Austrália, na primeira ideia, vamos para a Austrália, sim. né? É uma das coisas que a gente não entende depois o porquê, que passou na minha cabeça para ir para lá, né? Mas enfim, eu peguei e cheguei a entrar em contato com um pessoal que dizia que era visto e tal, para ter mais informações. E no Aham. final das contas, a pessoa, não sei se não sei qual o objetivo, mas ela estava me oferecendo para comprar um curso de língua, de fazer o intercâmbio, Ah, sim. né? Tipo, era o pacote principal dela, assim. Nada Aham. contra, afinal eu ganho pão. Mas às Sim, vezes você não recebe uma informação que realmente é útil, assim. Às vezes você acaba tendo um monte de coisa, às vezes não é uma informação muito prática. E as pesquisas que eu fiz dentro do grupo, o pessoal que ajudou, realmente foram informações muito úteis, assim, uhum. que me ajudaram bastante. É que nem você comentou. Às vezes a história, com várias histórias, assim, você pega, opa, um detalhezinho aqui, opa, Sim, isso aqui, a pessoa, isso aqui foi bom para essa pessoa, mas não foi bom para outra. Opa, o que que eu posso tirar? O que que uma fez, né? Por que que para um foi bom, para não foi? Então, você consegue elaborar uma ideia, um plano e consegue se informar muito bem. sim. É, o meu Parabéns pelo perfil teu. é o meu. Obrigado, cara. Isso aí. Mas a gente faz. Eu recebi muita ajuda também, então Hum, sem custo, assim, né? E eu não teria condições, nunca teria condições de pagar alguma uhum, coisa do tipo. Então, foi justamente para ajudar quem não tem condições, né? Como eu não tinha, tipo, sim. eu era técnico no Brasil, todo mundo sabe como é que é a situação da gente que é peão no Brasil, né? Sim, vende almoço para comer a janta. Isso aí. Então, às vezes, até para conseguir estudar o idioma, tu tem que fazer um sacrifício grande e tal. Então, Uhum, eu sei como é que é. Então, como eu tive muita ajuda, é, eu só repasso aquela informação, tipo, as informações que eu recebi, as influências uhum, que eu recebi. Acho que eu vou até gravar um vídeo falando quais são as minhas influências aí, porque o meu perfil é um Frankenstein, cara. Tipo,
tem um pouquinho de um, tem um pouquinho de outro, tem uma ideia que eu peguei de alguém que falou comigo, então, eu fiz a como mesma diz aí, coisa. nada se cria, tudo se copia, né? Então, o meu não é original, meu conteúdo não é 100% original, tem bastante inspiração aí, eu não inventei a roda, enfim, só peguei e adaptei a roda à minha realidade e rodou. Rodou e me Mas fez ganhar o destino. mas isso tipo, querendo ou não, é uma ótima sacada, assim, e agora, tipo, que eu percebi, assim, de uns tempos para cá, que você começa, que eu comecei a, a, a encontrar algumas informações que realmente são úteis, pelo menos para minha área, Sim, né? Quando se trata de migração para minha área, assim. E porque não tem muito, né? E pegando as informações, e ajudou muito, acredito. O teu projeto ajuda bastante gente. Também bolei uns Frankenstein. Opa, mas esse aqui, o cara fala que é bom fazer isso. Opa, então talvez seja uma boa pegar alguma coisa daqui, alguma coisa de sim. lá. Então, parabéns pela tua iniciativa. Eu espero que você consiga continuar com esse projeto por bastante tempo aí, que você possa ajudar muita gente e que isso amanhã depois te traga ainda mais resultados, não só uma satisfação pessoal, né? Mas como que isso amanhã depois consiga te trazer quem sabe uma compensação financeira que cara, você merece, você merece. Não, mas só os amigos que eu fiz pelo caminho aí, as pessoas que me ajudaram quando eu cheguei aqui, que eu acabei ajudando para chegar aqui, chegaram antes de mim e me receberam. Então, enfim, vamos nos ajudando aí, né? É. Importante é isso aí. Tá certo? Então, ó, eu tô tentando finalizar, porque o Thiago tem as coisas dele para resolver, vocês estão vendo que ele gosta de falar para caramba, né? Mas tá bom, acho que Aprendi foi que. muito enriquecedor. Mais uma vez, muito obrigado, Thiago. Que é isso. E mais para frente, quem sabe ano que vem a gente grava um outro vídeo aí para você. Como tu tá recém-chegado na empresa ainda, né? Então tem uma evolução ainda a acontecer, né? Quem sabe você vai ter histórias, mais histórias aí para compartilhar com a gente. Com Tá certeza. certo? Tá Valeu, certo. então, obrigado. E todo mundo aí, cola com a gente, que é sucesso.